Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é polêmico. Polêmica! O FH do canal F1 me deu essa sugestão, essa pico quando a gente gravou o GP da França de 2019. Ô, sabe o que você deveria criar um dia? Aproveitar esse gancho do GP do Canadá? E vídeos que levariam o Kevin Nicolas pra cadeia. E aí é só o Kevin destilando as piores opiniões de Fórmula 1. Eu joguei na enquete e vocês votaram. Eu respondendo opiniões populares de Fórmula 1 feita por vocês. Era pra falar opiniões impopulares, eu falei populares. Boa, Kevin. Tudo, obviamente, baseado na minha opinião. Eu que não sou dono da verdade nem nada. Meio burro às vezes, inclusive. Mas é isso, eu fiz o post na aba comunidade pedindo opiniões impopulares de vocês. Foram mais de 200 comentários. E pegarei 30 para esse vídeo, tá? 30. Enquanto aqui de fundo tá a Eurocopa, né, rapaz? Esse é Romênia e Ucrânia. Jogão. Dando gancho de futebol, o Eurofut já fez um vídeo parecido com isso, me inspirei um pouco, então só vamos. Mas antes, obviamente, não teve comercialzinho de começo de vídeo, mas vou falar da Paddock BR, que é a parceira aqui do canal com camisetas como essa daqui que eu estou vestindo. O link estará no comentário fixado e use o cupom Primeira Fila para 10% off, mais frete grátis e garanta suas camisas na Paddock BR de Fórmula 1. Então, sem mais enrolações, já estou com o meu celularzinho aqui na mão, que tem capinha, inclusive, não estranho. Bora para o vídeo. Vamos lá, são 30 dos vários comentários que vocês enviaram. E bora então já começar logo de cara aqui com a primeira. A primeira aqui é do review do músico. Aqui tá com os arroba, né? Então, se tiver outro nickname ali, eu não sei. 2008 é do Massa. Na real, 2008 é do Hamilton, como tá lá na classificação e por aí vai. Então, né, é dele. Mas assim, se a gente for falar de quem merecia mais aquele título baseado na performance durante a temporada, talvez seria o Massa. Já fiz um vídeo, inclusive, comparando, né, as duas temporadas do Massa e do Hamilton. E o Massa, ele errou quase que a mesma quantidade, só que a Ferrari errou bem mais que o Hamilton. Eu sou a favor de dividir o título entre os dois, cara, porque o Hamilton não tem nada a ver com isso, cara, não tem nada a ver com Crashgate, com manipulação, até porque o GP de Singapura foi uma corrida comprovadamente manipulada, foi uma manipulação de resultados, aquela corrida não poderia existir, e o Massa tem todo o direito, porque uma coisa é ele errar, uma coisa é o motor quebrar, uma coisa é isso, outra coisa é uma corrida manipulada, e no caso, comprovadamente manipulado, não é nem achismo, foi comprovado. Foi roubado! Eu não sou do tipo que fala, não, 2008 é do Massa, não é do Hamilton nem nada, apesar de eu ser muito mais a favor de um título dividido do que tu tirar do Hamilton pra dar pro Massa. Próximo aqui do Dani Alves Vieira. Sebastian Vettel era melhor que Lewis Hamilton. Olha, cara, nem eu que sou fã do Vettel acredito nisso. Mas agora, se estiver falando de auge, aí temos uma conversa. Porque o Vettel teve carros bem menos dominantes que os do Hamilton, enfrentou duas das temporadas mais equilibradas e insanas da história da Fórmula 1, e mesmo assim ganhou 4 títulos, conquistou os recordes que conseguiu, cara, 13 vitórias no ano, que até o Verstappen bater era o recorde. Acho que no auge o Vettel foi melhor que o Hamilton, mas na carreira não tem nem comparação. Inclusive, sempre quando a gente coloca auge na conversa é porque o atleta citado não teve uma carreira tão boa quanto se esperava. Podem ver, sempre que coloca a conversa no auge, quem foi melhor é sempre um cara inconstante contra um cara constante que teve uma carreira melhor. Próximo aqui do Variedade Tunada. Bruno Senna ia ser campeão se desse um assento pra ele na Brown GP. Isso é uma piada bem gostosa. Olha, essa opinião não tem embasamento algum. Primeiro porque o Bruno Senna não conseguiu derrotar o Pastor Maldonado na Williams em 2012, nem o Petrov na Lotus Renault em 2011, mesmo com mais preparo. Imagina ele novato em 2009 na Brown GP contra Button ou Barrichello. Sendo que o Bruno Senna é bem pior que o Button e bem pior que o Barrichello. No chance. Olha, não faz sentido nenhum essa afirmação. Matheus Prata. Michael Schumacher é mais piloto que Lewis Hamilton. E se não fosse acidente em 99 em Silverstone, o Schumacher seria octacampeão. Falaremos de 99 já porque vai ter uma pergunta relacionada a isso. Em relação a quem é melhor, Schumacher ou Hamilton, vai da opinião de cada um. Os dois lados têm argumentos suficientes para dizer que um é melhor que o outro. Na minha opinião, eu acho o Schumacher melhor que o Hamilton, apesar de achar ele menor que o Hamilton. No quesito qualidade, acho o Schumacher melhor que o Hamilton, porque além dos títulos que foram muito dominantes do Schumacher na maioria das vezes, teve temporadas como 96, 97, 98 que ele não foi campeão, mas talvez foi melhor pelo outro ano. Eu poderia me alongar aqui mais, mas tem várias perguntas aqui, mas na minha opinião, eu acho o Schumacher melhor que o Hamilton, mas aí vai da opinião de cada um, cara. Cada um tem sua opinião, os dois lados têm argumentos para isso. O Hitseeker mandou aqui, ó, Hülkenberg é top 8 melhores pilotos do grid nessa temporada e dos mais consistentes, que mais tira resultados do carro, mas ninguém percebe isso porque ele corre em
numa Haas. A falta de um pódio não tira o fato de que ele é muito bom piloto. Não sei se ele é top 8 na temporada, mas acho que tá entre ali, cara. Ele tá andando muito bem em 2024. Não só em 2024, como em 2023 ele andou bem. Na real, o Hülkenberg é um piloto muito bom, cara. Ele não tem pódio por azar. Ele deve ter tido chances de pódio mesmo, uma ou duas na carreira, reais. Ah, mas o GP da Alemanha em 2019, não tinha chance. Ele teve o GP do Brasil em 2012 que ele errou, e acho que o GP da Bélgica em 2016 que ele teve um azar da bandeira vermelha. De resto, ele não teve chances reais mesmo, assim, de conseguir mesmo. Na minha opinião, o Hülkenberg tá ali top 10, top 12 pilotos do grid, cara. Ele é muito bom e segue sendo muito bom, sempre foi bom. Alisson Marques perguntou: pode andar de pneu macio na frente e duro atrás? Boa pergunta. Pode. O Jonas falou: Massa não seria campeão mesmo sem o Crashgate de Singapura. Bem, isso daqui não é verdade, porque se tu tira o Crashgate, anula, o Massa seria campeão. É verdade. Então, se não acontece o Crashgate, ele seria campeão. Isso é fato. Porque se o Nelson não bate, não entra o safety car, não junta todo mundo, mesmo se a Ferrari arrasta o pit stop, ele perderia no máximo ali umas 2, 3 posições, porque ele tava bem à frente. E nesse caso, ele seria campeão se tudo seguisse normalmente depois dali. Então sim, se não existisse o Crashgate, Massa seria campeão. Mas aí também se anula Hungria, se anula Malásia e tal, ele seria campeão também. O Wallace mandou: o Alan Prost era um excelente piloto, mas é muito endemonizado pelos brasileiros por causa da rivalidade com o Senna. Mas isso não é opinião popular, isso é fato. Eduardo Libera Lesso, acho que é isso. Stroll não é tão ruim quanto falam. Vários pilotos que chegaram na Fórmula 1 por mérito e não por serem pagantes são piores que ele. Olha, assim, o Stroll, na minha opinião, não deveria estar na Fórmula 1, tá fazendo hora extra. Não é um piloto bom. Salsicha, um bagre. Porém, ele não é tão ruim quanto falam. Isso vai dar uma confusão. Inclusive, nessa temporada, antes da última corrida, o Stroll estava empatado na batalha de quali com o Alonso. Fora que ele teve temporadas decentes ali, acho que 2021, 22, 2020 nem tanto. Não acho ele bom, acho que ele não deveria estar na Fórmula 1. Novamente, eu não acho ele bom, mas eu não acho ele tão ruim quanto pintam. Até porque na temporada passada, ele correu boa parte da temporada com o pulso machucado, cara. E isso afetou diretamente a performance dele. Tanto que ele andou melhor na segunda metade do que na primeira metade, mesmo com um carro pior. Dito isso, Stroll não é bom, mas não é tão ruim quanto pintam. O Pat Matt falou: Senna não é tão bom quanto falam. Só falam que ele é herói, o melhor da Fórmula 1, porque ele é brasileiro. Em 94 ele teria perdido para o Schumacher. Metade das vitórias dele em Mônaco se deu por sorte. E não o mérito total dele. E às vezes ele copiava o acerto do Prost em alguns GPs porque não conseguia acertar o carro corretamente. Essa gente inventa cada coisa. Olha, Senna não é tão bom quanto falam, é sacanagem, meu. Mas tem uma frase ali que é muito interessante, que é: metade das vitórias dele em Mônaco se deram por sorte. Mas temos que falar também, em 85 ele liderava e o carro quebrou. Em 84 ele brigaria pela vitória, mas a corrida foi interrompida. Em 87 o Mansell quebrou, mas o Senna estava numa estratégia de não parar enquanto o Mansell pararia. Ou seja, ele tinha chances ainda de vencer na pista. De sorte mesmo ele teve 92 e 93, mas sorte faz parte, cara. E sobre esse negócio dele ser o melhor da Fórmula 1 só porque é brasileiro, é só ver o que o pessoal na gringa fala dele, cara. Não é só porque é brasileiro, não. Na gringa os caras também falam muito bem do Senna. Felipe Versetti falou: Sainz é o piloto melhor que o Leclerc. Esse é um comentário que me incomoda bastante, cara. Porque é só o Sainz fazer uma sequenciazinha de corridas melhor que o Leclerc que já começa esse papo: Sainz é melhor que o Leclerc. Sendo que desde o GP da Austrália que o Sainz venceu e que o Leclerc começou a andar melhor que ele desse ponto, nunca mais ouvimos esse papo. Ano passado era a mesma coisa, o Sainz estava na frente do campeonato, o Sainz é melhor que o Leclerc. O Leclerc começou a engrenar ali, terminou na frente dele, ficaram calados. Assim, o Sainz é um piloto bom, muito competente, é um segundo piloto perfeito para várias equipes, mas é mais ou menos o caso do Hamilton e do Button ali na McLaren. O Hamilton é mais piloto que o Button, e acho que não tem nem discussão isso daí. Só que o Hamilton, ao mesmo tempo que era mais rápido, errava mais. E nisso, se tomar todas as temporadas deles, o Button fica na frente do Hamilton em pontos. O que não significa que o Button é melhor que o Hamilton. É quase que o mesmo caso entre Leclerc e Sainz. O Leclerc é mais rápido que o Sainz, apesar de errar mais. Ou seja, na minha opinião, o Leclerc é mais piloto que o Sainz, isso não tem discussão. O Tiaviro mandou aqui: tu tem um nickname diferente, só que eu esqueci teu nome, cara, peço perdão. A Fórmula 1 morreu em 94, macacos podem pilotar esses carros de Nick Lauda, que o Nick Lauda provou que não é verdade, ele não conseguia pilotar a Jaguar. Só que tem aqui bem interessante, ó:
hashtag volta reabastecimento. Eu sou um cara completamente contra o reabastecimento. A era do reabastecimento foi a pior era em corridas da história da Fórmula 1. Ruim! Nunca se teve uma era com corridas tão ruins quanto na era do reabastecimento. Foi a era com a menor média de ultrapassagens da história. Muita gente fala, mas do reabastecimento as estratégias eram diferentes. Não é verdade. Já se sabia as estratégias no sábado, cara. E na maioria das vezes era 2 paradas, o piloto que fizesse o overcut levava vantagem e já era. Já tava tudo definido. E na maioria das vezes era uma estratégia engessada de 2 paradas para quase todo mundo, cara. Os pneus não eram um fator tão determinante como é na Indy, por exemplo, que tem o reabastecimento. Assim, ninguém passava ninguém, ficava esperando acontecer a parada para passar alguém com overcut. Mas Kevin, na era do reabastecimento tivemos 97, 98, 99, 2003, 2006, 2007, 2008. Mas são temporadas que foram boas apesar do reabastecimento. O reabastecimento não tem nada a ver com isso. 2007, inclusive, foi um campeonato muito legal, mas as corridas eram ruins. Mas os campeonatos foram bons por outros fatores. Assim, sou contra, cara, sou contra. O reabastecimento era horrível. O Henrique Estevão botou aqui, ó, Alonso na Red Bull na era V12 seria maior que o Schumacher. Não tinha Red Bull na era V12. Lopes Ribeiro, Alonso seria campeão se o Vettel quebrasse a suspensão no acidente com o Bruno Senna no GP do Brasil em 2012. Falar o quê, né? É igual falar, Hamilton seria campeão em 2007 se o câmbio não tivesse falhado. Não aconteceu, então não tem como. Óbvio que se quebrasse, o Alonso seria campeão, mas não quebrou, então como é que faz? Jaime Johnson mandou aqui, essa vai dar uma certa polêmica para alguns, mas para mim, depois do bicampeonato em 2006, Alonso nunca mais foi o mesmo. E para mim ele é o piloto mediano. Não fala nada. Variedade tunada. Pérez é mais piloto que o Hamilton. Não, tchau. 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 Passou do limite. Passou do limite. Passou do limite. Tchau. Lucas Matheus. Hamilton é muito superestimado por ser inglês e ganhou o título por causa do carro 1 segundo mais rápido que os demais. E quando teve disputa pelo título com alguém, a altura peidou. Olha, assim, é complicado, né? Olha, assim, essa afirmação ela pode ser dita para vários pilotos na história. Se o Senna não tivesse os carros que teve na McLaren, ele não seria campeão. Se o Schumacher não tivesse os carros que ele teve na Ferrari, ele não seria heptacampeão. Fora que sim, ele disputou títulos com caras à altura, como por exemplo o Vettel em 2017 e 2018, onde ele se pôs sobre o Vettel e venceu ambos os títulos. Venceu o Rosberg 14 e 15 com o mesmo carro. Em 2008 batalhou contra o Massa e venceu por 1 ponto. Em 2007 ele perdeu o título com aquela pipocada na China, mas foi um ano, cara, que o Hamilton era novato e errou muito pouco. Se tu analisar a temporada de 2007, ele erra muito pouco. 2021, por exemplo, ele tava bem atrás do Verstappen após o GP do México e tava pra fazer uma remontada histórica, cara, tava pra ser campeão até o Latifi bater e mudar tudo. Não acho que ele é um cara que peida numa disputa por título. Se for assim, vamos ter que aplicar isso também pro Schumacher, que em 2006 peidou pro Alonso, e esse caso de ter um carro 1 segundo mais rápido que todo mundo foi só em 2019 e 2020, que foram 2 dos 7 títulos dele. Então dos 5 que ele conquistou, ele teve ou um carro igual ao seu adversário, ou pelo menos ali, né, rivalizando. Até porque o Bottas não conta como adversário. Vetinho, se o Schumacher não tivesse quebrado a perna, ele teria sido campeão em 99. Isso eu acho que é mais pura verdade. Primeiro porque aquele carro da Ferrari era muito bom, tanto que a Ferrari levou o título de construtores mesmo sem o Schumacher por meses, e o Hackney pilotou muito mal naquela temporada, vacilou demais. Quase perdeu o título para o Ed Irvine. Imagina se fosse o Schumacher na briga pelo título com esse nível de pilotagem. Se o Hackney seguisse na mesma pegada, Schumacher seria campeão e eu acho que até com certa folga. William Lessa, Senna teria perdido para o Schumacher em 94 se não tivesse morrido. Isso é algo bem complicado porque assim, o Senna quando ele falece em San Marino, vamos dizer que ele tivesse sobrevivido, ele estaria 30 pontos atrás do Schumacher, ele com 0 e o Schumacher com 30. O Hill, por exemplo, que brigou até o fim, tinha 6 pontos naquele momento. Então seria muito difícil para o Senna, mas era o
Senna poderia brigar, mas temos que lembrar que o Hill só brigou pelo título até o fim, porque o Schumacher foi desclassificado em Silverstone, tomou 2 corridas de gancho por esse incidente em Silverstone e foi desclassificado em Spa por um desgaste excessivo numa prancha de madeira. Prancha de madeira essa que foi uma medida de segurança para reduzir a pressão aerodinâmica. Então, se bobear, se o Senna não tivesse morrido, essa prancha não existiria. Tem vários fatores aí, tem gente que diz que prejudicaram o Schumacher porque o Hill era britânico, conspiração lá. Assim, ele poderia brigar, dependeria muito do GP de Mônaco, por aí vai. Poderia brigar, mas seria difícil e a gente teria que prever, enfim, cenários. Qual piloto do grid atual da Fórmula 1 você acha que daria certo na Indy? Isso aqui é uma pergunta, não é uma opinião impopular. Olha, acho que é mais fácil dizer o inverso. Qual piloto da Indy se daria bem na Fórmula 1? O Palou poderia se dar bem, cara. O Scott Dixon se fosse mais jovem, junto com o Will Power. O Newgarden, não sei se pra Fórmula 1 e tal, mas ele é bom piloto. Se forçar um pouquinho, dá pra botar o Pato Ward, mas acho que não é pra isso. Agora, caras da Fórmula 1 que dariam certo na Indy, acho que metade do grid seria competitivo. KLL Vieira botou aqui, comenta a sua opinião sobre o top 5 pilotos de Fórmula 1 na história citados pelo Verstappen. Primeiramente, eu queria fazer uma crítica a algumas pessoas que colocaram essa lista aí. Olha a denúncia aqui, ó. Que em nenhum momento o Verstappen botou como lista, e sim como top 5 sem colocação, tá? Pode ser que ele ache isso, mas não foi em ordem, tá? Ele só mandou top 5 aí, meio avulso e já era. Assim, a lista que ele montou é de melhores, é claramente melhores, porque o Alonso não estaria no top 5 se fosse maiores. Então é a opinião dele que ele acha que o Alonso é top 5. De melhores, acho justo o Senna tá ali, o Hamilton tá ali, o Schumacher tá ali, o Fangio tá ali, o Alonso nem tanto. Porque melhores, cara, é assim, é questão de opinião, cada um coloca aí, se quiser colocar o Alonso no top 5, beleza. Mas acho que, na minha opinião, ele não se encaixa. Primeiro porque tem caras como, por exemplo, o Jim Clark, que é unanimidade que tá na frente do Alonso. Em sua época, o Jim Clark foi mais dominante e melhor que o Alonso. Pô, Kevin, mas o Alonso brigou contra o Vettel com carros piores em 2010 e 2012. Aí a gente vai ter que colocar o Piquet na frente do Alonso, porque o Piquet ganhou 2 títulos com carros piores que os concorrentes. E acho até que piores que os do Alonso. Mas o Alonso ganhou Le Mans, ganhou Fórmula 1 e foi competitivo em Indianápolis. Então vai ter que colocar o Graham Hill, que foi um bicampeão de Fórmula 1, ganhou em Mônaco, ganhou em Indianápolis e ganhou em Le Mans. Tem caras como Alberto Ascari, que foi bicampeão e foi um cara completamente dominante em sua época. Se tu acha, por exemplo, o Alonso melhor que o Hamilton, beleza. Mas acho que o Alonso não é melhor que o Senna, não é melhor que o Schumacher, não é melhor que o Fangio em sua época. Então, pra mim, ele não se encaixa no top 5. Briga por um top 10, assim, tanto de maiores quanto de melhores, mas top 5 não. Acho inclusive que top 10 o Alonso entra bem tranquilamente em melhores. Mas top 5 eu não concordo, tá? E aí fica a crítica, a lista do Verstappen não é ordem, gente. Não é ordem, tá? É um top 5 avulso. E aí vem o Alonso de novo. Dani F1 ou 2012 do Alonso é superestimado. Um monte de pergunta do Alonso, hein? Essa daqui é complicada porque, na minha opinião, o 2012 do Alonso não é superestimado. A temporada dele realmente foi muito, muito boa, talvez a melhor do século de piloto que não foi campeão. Porém, aquela Ferrari, ela é subestimadíssima. Polêmica. Ela não é tão ruim quanto pintam. Primeiro que assim, aquela Ferrari dá pra ser dividida em 3 partes. Acho que o Alda já falou isso no vídeo dele que ele fez da Ferrari 2012 e que eu também concordo. Ela é dividida em 3 partes naquele ano. As 4 primeiras corridas que realmente a performance da Ferrari era a performance de Sauber. O Alonso venceu na Malásia com um milagre, cara. Aquilo foi um milagre. Só que as outras 3 corridas foram um 5º lugar, um 9º lugar e um 7º lugar. Então se a Ferrari mantivesse essa performance que muita gente acha que foi o ano todo, esse carro o ano todo, cara, o Alonso não chegaria nem no cheiro de brigar pelo título, porque o carro não era bom o suficiente. Mas na Espanha teve um salto considerável de qualidade que passou a brigar por pódios constantemente, passou a brigar por vitórias constantemente. Tem um ponto também que o Massa não tava pilotando bem, o Massa tava pilotando muito mal. Então ao mesmo tempo que o Alonso tava pilotando muito bem, o Massa tava muito mal. Então teve essa diferença gritante de performance. E das férias pra frente, a Ferrari teve um carro bom, verdadeiramente bom. Tanto que após as férias, o Massa foi o 4º piloto que mais pontuou. O Massa que tava mal. Ele pontuou mais que o Raikkonen, pontuou mais que o Hamilton e pontuou mais que o Webber. Isso com uma Red Bull que tinha melhorado após as férias. Como? Como? Eu não sei. E outra coisa, foi a temporada mais equilibrada do século. Então, ela abre margens para que um 3º carro do grid brigasse por título. Como foi, por exemplo, em 82, quando a Williams, que foi a 4ª nos construtores, levou o título de pilotos com o Keke Rosberg. Abriu a pasta dele e mostrou umas fotos. Nisso, no ano em que a McLaren era o carro mais rápido do grid, mas ou quebrava ou tinha problemas toda a corrida, a Red Bull era o carro extremamente irregular, extremamente inconsistente, e foi assim, inconsistente, que quebrava até
até chegar nas férias, ou melhor, até chegar na fase asiática no fim do ano. E outro ponto também é que a Ferrari era muito melhor em ritmo de corrida do que em ritmo de classificação. Muita gente pega dados em que mostra que a Ferrari era a quarta força baseado em classificação, mas em classificação a Ferrari realmente não era um carro muito bom, mas em corrida o carro da Ferrari era muito melhor. Ou seja, não era um carro tão ruim quanto pintavam não, tá gente? Não era um carro assim ruim não. Dito isso, a temporada de 2012 do Alonso foi absurda, ele foi o melhor piloto do ano. É gol da Romênia, rapaz! Pô, que golaço, doido! Aqui o Elivelton Baroni botou o seguinte: como sei que é seu piloto favorito, os títulos do Vettel se deve ao carro? Não, não se deve só ao carro. Óbvio que sem o carro ele não seria campeão, né? Mas não se deve só ao carro. Acho que tem uma coisa diferente que a gente podia falar. O Vettel se deu bem graças ao estilo do carro. Que diferente, por exemplo, do Alonso, que é um piloto muito adaptável, o Vettel tem um certo estilo de carro que ele se dá muito bem. Quando foge desse estilo, ele sofre mais. E aquele carro da Red Bull, cara, apesar de não ser tão dominante quanto outros domínios do século, ele era um carro que casava exatamente com o estilo de pilotagem do Vettel, e o Vettel extraía o máximo daquele carro. Pega o Monboard 2011, 2013, houve a pilotagem dele, houve o motor, cara, é coisa de louco. 2011 e 2013 foram temporadas absurdas em questão de domínio, ele pilotou muito bem, nível altíssimo. E em 2010 e 2012 ele reverteu vantagens, mesmo com o azar tremendo em ambas as temporadas, e levou os títulos em duas das temporadas mais difíceis e equilibradas da história. Fora que teve outros anos absurdos dele, 2008 que ele foi impecável com a Toro Rosso, 2015 que talvez seja o melhor ano da carreira dele de Ferrari, um ano absurdo, e 2017 que ele brigou pelo título, mas errou muito pouco naquele ano. Ele teve um azar muito grande, mas errou muito pouco. Mas não se deve só ao carro, talvez ao estilo de pilotagem do carro, ao estilo do carro, mas não necessariamente ao carro. Matheus Star: Charles Leclerc é superestimado agora que ganhou em Mônaco e caçou um do Sainz por isso. Já falei sobre isso, então, né? Ficaram quietinhos agora em relação ao Sainz, né? Ninguém vai falar que o Sainz é melhor que o Leclerc, né? Perceberam isso? HR Jingles: Rubinho é muito melhor que o Jenson Button, não tem nem comparação, e o Rubinho só não brigou pelo título por culpa da Brown. Eu discordo da afirmação de que ele é muito melhor que o Button, porque o Button era um pilotaço. Óbvio, não é nível dos maiores da história, não é nível dos pilotos talvez como Hamilton, Alonso, Vettel e por aí vai, mas o Button era muito bom, cara, era muito bom. Mas ele foi muito competente, cara, 2004 dele foi muito bom. Quando chega a Brown, ele faz uma temporada absurda. A primeira metade foi um domínio que poucas vezes se viu na Fórmula 1. Fez um ótimo ano de 2011 pela McLaren, ótimo ano. E em 2009 ele foi melhor que o Rubinho, gente. Assim, não tem o que falar, ele foi melhor que o Rubinho. Talvez se o freio fosse diferente, que o Rubinho reclama e tal, talvez pudesse ser diferente. Mas ele foi melhor, cara, e não sei se tem tanta diferença assim entre Button e Rubinho em qualidade. Danilo San falou: Logan Sargent é subestimado e merece uma chance em uma equipe grande. Ele merece cadeia. José Júnior: o Hamilton só corre bem com um carro bom. Lá vamos nós de novo. Primeiro que sim, o Hamilton teve sorte de, em sua maior parte da carreira, ter sempre carros bons ou bem competitivos. Mas ele teve carros, assim, carros bem questionáveis. Ano passado, por exemplo, o carro da Mercedes era extremamente irregular, um carro, assim, problematicaço, e ele foi o melhor do resto. Ele foi terceiro colocado e até certo ponto chegou a ameaçar o Pérez pelo vice. Em 2009 ele teve um ano de altos e baixos, cara, o carro da McLaren era horroroso na primeira metade, horroroso. Mesmo assim, ele tinha pego um pódio na Austrália que ele perdeu porque mentiu o Anta. Ele chegou a conseguir bons resultados com aquela McLaren, como o quarto lugar no Bahrein, tirado do além. E quando o carro melhorou em Nürburgring, aí sim ele se impôs. Cara, não era o melhor carro do grid ainda, mas era um carro já melhorzinho. E aí, cara, ele foi muito bem. Tanto que após o GP da Alemanha, após esse upgrade, cara, ele foi o segundo piloto que mais pontuou até o fim do ano. Só atrás de Sebastian Vettel de Red Bull, isso que na Alemanha ele abandonou na largada. Então, se contar só da Hungria pra frente, ele foi o piloto que mais pontuou na reta final. Aí você pode falar: pô, mas o Hamilton não vence desde 2021. Mas é aquela coisa, ele não teve chance real de vencer. Talvez em São Paulo 2022, mas ali o Russell foi melhor e venceu. Do mesmo modo que o Alonso tá há 11 anos sem vencer a Fórmula 1 e não é culpa dele. Meu Deus! Quase gol olímpico. Javi Ribeiro: Schumacher só se tornou um grande ícone da Fórmula 1 pelas trapaças. Aí eu vou discordar forte. Sim, o Schumacher é um piloto bem indique vigarista. A gente já viu isso várias vezes, e várias vezes, e
várias vezes, era um piloto bem questionável em suas atitudes. Mas não é só isso, gente, ele é heptacampeão, foi por muito tempo o piloto que mais venceu na Fórmula 1. Mesmo quando não era campeão, fazia ótimas temporadas, como em 96, 97, 98. Foi dominante em sua era, disparado o melhor piloto. Quando chegou na Fórmula 1 teve impacto imediato. Enfim, a única parte ruim em desempenho do Schumacher foi o seu retorno pela Mercedes, que ainda assim ele teve bons momentos, mas não é só pelas trapaças, não é só por isso. Brasil na Fórmula 1, Alonso poderia ter 5 ou 6 títulos mundiais? Sim, poderia ter 5 ou 6 títulos mundiais, tanto por decisões de carreira, porque ele teve várias oportunidades de estar na equipe certa, na hora certa, mas acabou escapando, quanto na pista mesmo. Em 2007, ele se auto-sabotou, temos que ser sincero aqui, ele se auto-sabotou, não fez uma temporada boa, fez várias corridas ruins. A corrida no Bahrein foi ruim, a corrida no Canadá foi ruim, a corrida na França foi ruim, a corrida no Japão foi ruim. Aí chega 2010, que ele teria a chance de ser campeão, mas aí ele também cometeu erros durante aquele ano, mas a Ferrari fez aquela cagada em Abu Dhabi e jogou o título fora. E em 2012, se não fosse por um detalhezinho, tipo a largada em Suzuka, ou sei lá, o Grosjean voando em Spa, ele seria campeão. Então sim, ele poderia ter 5, 6 títulos talvez, assim, mas não teve. Lucas Ribeiro, Nigel Mansell é superestimado por ser inglês. James Hunt também é superestimado por ser inglês por causa do filme e só foi campeão por causa do acidente do Lauda. Aqui só tem fatos, tá? Na Inglaterra, o que superestimam Mansell é brincadeira. Sempre a gente fala daquela foto da época de ouro, da era de ouro, né? Senna, Prost, Piquet, Mansell, mas o Mansell tá numa prateleira abaixo dos outros três. O Mansell foi um cara que na Lotus tomou um pau do Hélio de Angelis, um pau. Chega na Williams, ele perde pro Keck e pro Piquet, sendo que em 86 ele pipoca com o melhor carro do grid. Em 87 ele enfrentou o Piquet, que disse que ele estava mais lento após a batida em Imola e mesmo assim perdeu com antecedência. Em 91 tinha chances de brigar pelo título com um carro que melhorou na reta final e jogou fora. Passo reto, Mansell! Só foi ser campeão em 92 com um carro que era disparado melhor do grid e o companheiro era o Patrese. Então assim, quem viu o Mansell correr sabe que ele era rápido, que ele era bom, mas não tá na prateleira dos melhores, cara, não tá. E o James Hunt aí é um dos piores campeões da história. O cara fez um ótimo ano pela Heskett, equipe pequena, tem os méritos, mas ele chega na McLaren, tava tomando um couro do Niki Lauda. Até a batida, o James Hunt nem era o vice do campeonato direito. Mas aí o Lauda bate na Alemanha, quase morre, fica 2 corridas fora. Quando volta, não tá nas melhores das condições. O Hunt se aproveita disso pra tirar a diferença e mesmo assim, só foi campeão porque o Lauda desistiu em Fuji. Ou seja, aquele título com vários asteriscos assim, sabe? É complicado. Foi campeão, nada, tira isso. Mas também por influência do filme Rush, por aí vai, colocam o Hunt no nível que ele não era. Tanto que depois nunca mais arrumou nada. E é isso, gente. Acabou aqui a lista de opiniões impopulares de Fórmula 1. Foram bastante, cara. 30. Vai dar uma trabalheira editar isso tudo, cara. Assim, são opiniões minhas, não necessariamente são a verdade, tá? São opiniões, ao meu ver. Sintam-se livres para discordar aqui nos comentários, obviamente, sempre com respeito. E é isso, nos vemos então no próximo vídeo e perdoe qualquer groselha que eu tenha falado aqui. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Tá 1 a 0 pra Romênia. Não se esqueça de seguir no Instagram, @primeirafila F1, de entrar no nosso Discord e me seguir lá no Twitter, /x, @KevinNicholasF1, links na descrição. Obrigado também a todos os membros que estão aparecendo aqui do canal, cara, valeu demais mesmo a todos os membros. Se quiser virar membro, tô botando seja membro aqui embaixo, e quem não quiser também, beleza. Mande sugestões nos comentários, e é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. PorocBR, lembre-se, comentário fixado. É nóis, tamo junto, falou!